Boa tarde. Que a paz do amado Mestre Jesus, que eu tenho certeza que se faz presente aqui, diante de todos nós, possa se fazer presente também em nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa assimilar, né, essa mensagem de amor, de luz, por todos nós, que foi um exemplo do amado Mestre Jesus a nós. Jesus, irmão maior, governador da terra. Há cerca de 5 bilhões de anos, em uma região da Via Láctea, havia um planeta que estava sendo preparado para receber espíritos rebeldes, em regime de provas e expiações. Nesse estágio, o planeta Terra não existia. O planeta Terra estava sendo programado, projetado, arquitetado. Estava em fase de preparação. Isso ocorreu há cerca de 5 bilhões de anos. E esse planeta que por Deus e pela sua infinita misericórdia por nós, estava programado para nos recebermos, nós, espíritos que ainda estamos passando pela fase das provações, das expiações, das dores do campo sentimental e do campo material também. Rezam as tradições do mundo espiritual que na condução de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, a tradição do mundo espiritual que nos chega ao nosso conhecimento, a nós espíritas, é que esses espíritos puros, cristianizados, eleitos por Deus, eles é que fazem parte de toda a organização planetária do universo. Então, tudo que a gente vê no universo, nada está fora da mão, do direcionamento de Deus, da sua infinita misericórdia por nós. Diz-se que, tem um ditado que diz, não se cai um fio de cabelo que não tenha permissão do Mestre de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não tenha permissão de Deus. E é verdade. E esses espíritos, eles fazem parte de toda uma equipe que direciona o cosmo, direciona toda a galáxias, até aquelas que a gente não conhece. Porque o nosso conhecimento, nós imaginamos que só existe um único sistema solar, que é o nosso sistema solar. Mas a ciência já comprovou que não. Que nós temos outros, no nosso cosmo, existem outros sistemas solares, outros planetas e outras moradas. Essa comunidade de seres perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos sobre organização e direção do nosso planeta por 2 únicas vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, eles estiveram, sim, próximo à Terra. Estiveram até na Terra, mas por 2 únicas vezes. A primeira reunião que eles fizeram, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço. A formação do nosso sistema, do nosso planeta, o planeta Terra, e da vida na matéria. Então, essa primeira reunião desses espíritos puros ocorreu quando o nosso planeta estava para ver o despreendimento do planeta Sol. O planeta Terra fez parte do planeta Sol um dia, e houve esse despreendimento, digamos assim, que os cientistas chamam de Big Bang, digamos assim, e houve essa explosão no tempo e no espaço, e todo esse processo, toda essa estrutura foi dada por todos esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros, eleitos a dedo por Deus. E a segunda reunião desses espíritos puros aqui no planeta Terra se deu quando foi decidido a vinda do Senhor. Quando Jesus estava para reencarnar no planeta Terra, quando Jesus estava para vir ao planeta Terra, eles vieram novamente à nossa crosta para preparar
a atmosfera terrestre. Então, essa segunda reunião se deu quando foi decidido a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à humanidade a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E por que o Cristo de Deus? Porque Jesus foi escolhido por Deus para dirigir a criação do nosso planeta. Entre todos os espíritos puros que estavam na mesma faixa de vibração, na mesma hierarquia de evolução espiritual, mas foi Jesus que Deus escolheu. Então, para dirigir a criação deste mundo, foi escolhido um espírito muito elevado, conhecido como Jesus Cristo. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele já possuía a evolução necessária para coordenar a criação de um planeta. Então, Jesus já era um espírito totalmente preparado. Tinha uma bagagem de conhecimentos e uma elevação espiritual além. Aí vocês podem até perguntar, mas Jesus já nasceu um espírito evoluído? Jesus já foi esse espírito preparado para a construção, para participar de todo o projeto de construção, criação do planeta Terra? Não. Nos estudos que eu fiz, eu observei bem que Jesus passou por todas as etapas reencarnatórias necessárias para chegar ao ponto de ser um espírito cristianizado. Jesus passou por todas as dores que nós passamos hoje. Por todas as dores materiais, por todas as decepções, por todas as aflições que nós, seres encarnados, ainda temos dentro de nós. Mas ele conseguiu chegar e se tornar esse espírito puro, porque ele perseverou no bem, no amor e na caridade. E aí, ele foi escolhido por Deus para ser aquele que iria fazer parte, dirigir. Ele iria coordenar os demais espíritos puros para a criação do planeta Terra. Jesus e seus colaboradores foram encarregados de desenvolverem a evolução de uma parte dessa explosão solar, que se denominou planeta Terra. Exatamente, houve uma grande explosão solar, isso há 5 bilhões de anos que isso ocorreu, e se desprendeu do planeta Sol, né? Que todo mundo chama de Sol, mas é um planeta. Essa explosão que se lançou no espaço e no tempo. Esse planeta, o qual hoje nós chamamos de Terra, nossa morada, nosso espaço, nosso mundo. Jesus organizou toda a formação do nosso planeta. Ele e seus auxiliares organizaram as camadas geológicas, o princípio da vida vegetal, da vida animal, inclusive a própria espécie humana, com foco no desenvolvimento intelecto-moral dos espíritos que a Terra estariam sintonizados. Então, Jesus e os seus auxiliares, os seus colaboradores, eles organizaram tudo na Terra. O globo, ele foi feito, o globo terrestre, o planeta Terra, ele foi desenvolvido, as camadas, o princípio mineral, o princípio vegetal, até chegar o princípio animal e o princípio hominal. Todas essas etapas, essa formação foram feitas por Jesus e por seus colaboradores, pelos seus espíritos que tinham o mesmo grau de afinidade espiritual que Jesus tinha. Mas Jesus, na sua humildade, que nunca deixou de ter, pediu a Deus que o abençoasse o seu trabalho. E a Terra, ela foi toda envolvida pelo germe da vida, pelos seres unicelulares que ele desenvolveu, construindo assim toda a flora e fauna do planeta. Nesse processo, surgiu o homem, que recebeu desde o início a sua ajuda divina para desenvolver-se cada vez mais buscando a perfeição. Então, a humildade de Jesus era tanta que ele pediu ajuda a Deus. E ele pediu a Deus que abençoasse o seu trabalho aqui na Terra. O seu trabalho de construção do planeta Terra.
A sua humildade é tamanha. E diante de todo esse processo, no surgimento de nós, seres humanos, ele pediu, se preocupou em quê? No nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E aí, Jesus, o governador da terra. Desde a antiguidade, o mestre era guardado por vários povos, que traziam no seu íntimo a certeza de sua vinda, pois intuitivamente sabiam que os seus ensinamentos seriam insuperáveis para todos nós. Então, desde as primeiras povoações do planeta Terra, os primeiros povos a habitar o planeta Terra foram os sumérios. Isso é comprovado cientificamente. E os sumérios, após os sumérios vêm os egípcios. Quem aqui nunca ouviu falar das pirâmides do Egito? Eu acho que muitas pessoas aqui já ouviram falar. Então, após o Egito, veio os gregos, os romanos. E esse povo, todo esse povo, eles sabiam que vinha um mestre maior. Eles sabiam que vinha alguém para ensinar o verdadeiro amor. Eles tinham certeza de uma força superior. E essa força superior era Jesus, que já estava aqui no estágio de governador. Além de ele ter feito parte da equipe que criou, projetou, arquitetou, elaborou e pôs em prática o planeta Terra, ele também passou a nos governar. Então, Jesus trouxe habitantes de outros mundos, principalmente do sistema de Capela. Espíritos altamente desenvolvidos nas áreas intelectual, tecnológica e científica, mas sem valores morais definidos, que habitaram o nosso planeta nas eras primitivas, ajudando a desenvolver o corpo dos terrestres, criando as grandes civilizações do passado. Então Jesus, ele viu a necessidade, na época que começaram as primeiras civilizações do planeta Terra, de nos trazer espíritos evoluídos na área tecnológica e científica. Por quê? Porque a Terra precisava de um grande impulso, de um grande avanço, tanto na área científica como tecnológica. Então não se engane, achando que os sumérios, os egípcios, os gregos, os romanos não sabiam de nada. Ao contrário, os sumérios desenvolveram muito bem a agricultura, o plantio, as primeiras armas feitas de bronze, de ferro. Os egípcios, as pirâmides dos egípcios, que até hoje as escolas ensinam que foram feitas para ser catatumba de faraós, é um engano. Também para uso de catatumba. Mas o principal objetivo das pirâmides do Egito eram gerar energia e energia nuclear. Aquelas pirâmides, elas, a parte exterior, ela tem uma parte por dentro da terra de mais de 30 metros. E essa parte inferior que fica à terra eram geradoras de energia nuclear, que abastecia o povo egípcio da época. E isso até hoje as pessoas não veem, não reconhecem, não sabem, porque realmente são poucas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, mas isso é uma veracidade. Então, naquela época, já existia a energia nuclear que existe hoje na NASA. Nos Estados Unidos da América, na NASA, onde eles têm a energia nuclear, naquela já existia. Os gregos nos trouxeram uma arquitetura ampla, bela, magnífica, que até hoje é tombada. E os romanos, até hoje nós usamos várias aritméticas, várias funções, vários problemas da área da matemática foram criados pelos romanos. Até hoje nós conhecemos os algarismos romanos. Então, toda aquela civilização, ela era totalmente desenvolvida intelectualmente, mas em contrapartida, eles não tinham nenhuma evolução moral. A evolução moral daqueles povos
era mínima. Mas havia essa necessidade, naquela época, desses povos serem assim. E eles participaram e foram eles que desenvolveram o corpo dos terrestres, as primeiras civilizações, até chegarmos ao corpo que estamos hoje. E também foi o início das grandes civilizações, onde as grandes riquezas foram descobertas e trouxe também o grande desenvolvimento de uma forma mais ampla. Então, Jesus, ele sempre esteve atento à vida das nações. Jesus nunca deixou o planeta Terra despercebido, ao léu. Não, Jesus sempre se preocupou. Ele promoveu experiências indispensáveis à evolução intelecto-moral, principalmente a espiritual dos homens. O objetivo primordial de Jesus era que nós alcançássemos a nossa evolução moral e espiritual. Mas para isso era necessário que os homens se descobrissem pelo lado científico e tecnológico também. Quando necessário, Jesus criou nações e povos, retirou homens de uma região ou país para outros, organizando a vida harmonicamente. Deixou uma parte física da terra para ser descoberta no futuro, quando ele deveria estabelecer as bases de uma nova era na história do pensamento. E que bases de nova era na história do pensamento era esse? Era o desenvolvimento moral, era o amor, era a paz universal. Era o trabalhar o bem pelo bem, o amor pelo amor. E os povos que Jesus criava, quando ele havia necessidade, ele tirava, ele extinguia uma população de um país e remanescia em outra área do continente Terra, do planeta Terra. E tudo isso foi necessário para que houvesse a nossa povoação de uma forma geral. E aí chegamos às Américas. As Américas se tornaram os depósitos de esperança para o futuro, onde ele colocou povos especializados. Na América do Norte, pôs os antigos romanos, que estruturaram uma nação poderosa, baseada eminentemente no direito e no resgate às leis. Então, as Américas, Jesus, quando criou as Américas no planeta Terra, ele se preocupou com um depósito de esperança. E que depósito de esperança é esse? Ele já nos estava preparando para a doutrina espírita, para o espiritismo. Porque as comunicações espirituais, elas sempre existiram. Mediunidade sempre existiu. Não é criação da doutrina espírita. Desde que o homem se reconhece como homem e reencarna na Terra, desde as primeiras civilizações, do mais selvagem, os indígenas, os escravos que vieram para cá, mas todos eles sabiam da vida após a morte, sabiam da comunicabilidade com os espíritos. E as Américas seria esse depósito de esperança do porvir, de um dia melhor, de uma era melhor, de tempos melhores. Na parte sul, ele criou um país continental, o Brasil, em cuja intimidade fez nascer espíritos de várias culturas, construindo uma nação heterogênea, fortalecida na paz e na simplicidade, pelos benfeitores espirituais. Então, Jesus, quando ele criou aqui na parte sul do continente, o Brasil, ele colocou povos de várias raças. Nós somos uma mistura de índios, negros, portugueses, holandeses. Nós não somos uma raça pura, como alguns outros países da Europa. Mas isso houve a necessidade. Em contrapartida, nós somos pessoas simples e prevalece a paz no nosso país. Porque o objetivo principal de Jesus, quando ele criou a parte sul e criou o Brasil, era exatamente pensando no futuro. Futuro esse que nós estamos começando a resgatar e a ver agora. E essa nação heterogênea, essa mistura de povos, essa mistura de cultura, fortalecida na paz, nos trouxe o quê? A simplicidade de viver.
O conviver com o outro, o conviver com as diferenças, o entender o outro. E também por todo o amparo espiritual que teve e tem o nosso país. Esses espíritos divinos aguardam o momento para estabelecer a verdadeira missão do Brasil. E toda essa missão, todo esse planejamento, passando pelas Américas, passando pelo continente sul, vindo ao Brasil, tem um objetivo primordial. Jesus, como nosso governador, nunca nos desamparou. Nunca desamparou o planeta Terra. Aos nossos olhos, nós podemos até ver, até achar que nós estamos desamparados diante de tantas calamidades que o planeta urge no planeta. Mas isso é engano nosso. Tudo isso faz parte de um novo planejamento que já está sendo executado. Então, para estabelecer a verdadeira missão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a nação brasileira, rica em valores naturais, será o celeiro de recursos para os povos mais pobres do planeta, tendo em vista também as riquezas espirituais. Então, o nosso país, o Brasil, ele é rico de recursos naturais, muito rico de recursos naturais. E num tempo bem breve, que esse tempo já está começando a aparecer, a chegar, nós vamos exportar para os outros países mais pobres, porque nós estamos saindo da linha de pobreza, né? O Brasil hoje não é mais tido como um país pobre. Estamos na faixa dos 5 países mais ricos do planeta Terra. E aí, todos esses recursos vai ser exportado, mas o objetivo primordial de Jesus conosco aqui no Brasil é exatamente as riquezas espirituais. Então, no momento certo, Jesus designou a doutrina espírita nascente na França para as terras do Brasil, construindo aqui riquezas espirituais para a terra. Nós somos o país que mais desenvolveu a filosofia espírita. Filosofia que respeita todas as experiências terrestres, ajudando as criaturas a compreender o verdadeiro sentido da vida. A doutrina surgiu na França, surgiu na Europa. E lá foi o foco, na época do surgimento das comunicações espirituais, das mesas girantes, com as irmãs Fox, foi o auge. Mas Jesus viu a necessidade de trazer a doutrina espírita para o Brasil. Por quê? Porque nós somos um povo amistoso, amado, amando. Nós somos um povo socialmente de um melhor relacionamento com os nossos irmãos, onde a simplicidade e a paz prevalece. Então, Jesus, vendo tudo isso, e estando no seu planejamento como governador do planeta Terra, Jesus nasceu, fez vir para aqui a doutrina espírita e desenvolver aqui, no nosso país. Então, hoje, nós somos o país que mais se desenvolveu filosoficamente o espiritismo. É o país que mais se tem centro espírita, é o país que se mais tem médios, é o país que se realmente a caridade, o trabalho na casa espírita se trabalha sem se cobrar nada, porque em alguns países da Europa se cobra, o atendimento espiritual é cobrado. O nosso trabalho nas casas espíritas, em primeiro lugar, está pelo lado, a preocupação é o lado social. Então, tudo isso fez com que Jesus, já sabendo de tudo isso, trouxesse para aqui a doutrina dos espíritos e que ela fosse desenvolvida aqui. Então, segundo o livro dos Espíritos, Jesus foi a alma mais perfeita a reencarnar na Terra. Ele veio numa época conturbada, em que a Palestina estava sob domínio dos romanos e o povo esperava um Salvador que viesse trazer a liberdade pela espada. Muito da popularidade de Jesus veio desta crença. Muitos seguidores, inclusive os seus apóstolos, acreditavam que a mensagem de Jesus seria de um separatista,
Cada encontro de Jesus com os saduceus e fariseus era um momento de tensão, que significava vida ou morte para ele e para quem o seguisse. Então, quando Jesus, esta alma, reencarnou na Terra, quando ele se tornou adulto, que ele começou, propriamente dito, a missão dele, o compromisso espiritual dele no planeta Terra, Jesus era tido como separatista. Ele era tido como uma pessoa polêmica, uma pessoa geradora de conflitos. E aí Jesus simplesmente se calou. Mas até aqueles que o seguiam, até os seus próprios apóstolos, o que é que eles esperavam quando havia o encontro de Jesus com os povos, com os saduceus e com os fariseus? Ficavam todos apreensivos, porque eles esperavam que Jesus naquele momento fosse se igualar, agredi-los verbalmente ou até mesmo pela espada, como está dito aqui. Mas não. Aí Jesus, na sua mansuetude, Jesus no seu amor, na sua plenitude, simplesmente disse assim: não, amai a Deus acima de todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo, perdoai 7 vezes, 77 vezes, e veio ensinar o amor. Mas Jesus não só ensinou, o diferencial de Jesus é que Jesus exemplificou. Se calou nos momentos que ele era agredido verbalmente. Se afastou dos ambientes onde ele era repudiado sem dizer uma palavra. Em momento nenhum, Jesus escreveu uma linha notificando algo dos ensinamentos dele para conosco. Ao contrário, quem escreveram foram os apóstolos. E nesta época conturbada, que o planeta Terra estava sob o domínio dos romanos, a Palestina estava sob o domínio dos romanos, o povo esperava o quê? Aquele Salvador que viesse e guerreasse com eles de igual para igual. E foi exatamente a conduta de comportamento de Jesus que fez o diferencial. Por isso, o planeta Terra se divide em antes do Cristo e depois do Cristo. Porque antes do Cristo era uma história, era um modo de vida, era um sistema. Depois do Cristo é uma outra história, é um outro modo de vida. É um outro sistema, onde esse sistema é o sistema de amor, de luz, de caridade. E que a gente possa também, aproveitar esse momento para o nosso engrandecimento. Então foi um ato de coragem, de extremo amor, Jesus vir pessoalmente deixar a sua mensagem. Já tinha vindo vários outros mestres. Tinha vindo Krishna, Buda, Sócrates, Gandhi. Mas nenhum deles exemplificou e vivenciou as humilhações e o ódio do seu próprio povo. Jesus foi odiado pelo seu próprio povo. E essa humilhação que Jesus passou, em momento algum, ele levantou a cabeça. Em momento algum, ele verbalizou a sua dor, o seu desespero, a sua angústia. Não. Ele simplesmente silenciou, calou. Por isso o diferencial de Jesus para os outros mestres. Por isso o diferencial de Jesus para os outros ensinamentos que vêm de outros mestres, como Krishna, como Buda, como Sócrates e como Gandhi. E Jesus, ele se sujeitou a todas as humilhações possíveis que nós possamos imaginar. Se a gente parar para estudar a Bíblia, e principalmente na época da crucificação de Jesus, foram momentos doloridos. E tudo isso Jesus fez por quê? Por amor ao nosso planeta, por amor a nós. E ele, ainda hoje, está à nossa frente, a pedir ao Mestre Jesus, a pedir a Deus que nos proteja.
Jesus faz prece pelo planeta Terra. Ele como governador, ele como nosso orientador, ele como aquele que nos busca, que nos orienta, que nos busca, quando eu digo, é que nos busca nos alertando que a gente possa desvencilharmos do homem velho e realmente acordar para o homem novo. E é isso que a doutrina espírita nos traz. O acordar do homem velho, o despreendimento das coisas materiais, o despreendimento do mundo de competitividade, para o mundo de sentimentos elevados, que é o amor ao próximo, que é o amor ao nosso irmão, mas de uma forma geral, de uma forma globalizada, de uma forma única. Porque irmão, família, não é só os entes encarnados na nossa família da mesma corrente consanguínea. Todos nós somos irmãos. Porque todos nós somos filhos de um mesmo Deus. E Jesus, sendo o nosso irmão maior, sendo aquele mestre que Deus nos enviou como seu único filho, por isso que ele é nosso irmão maior, veio a nos ensinar exatamente isso. Amai-vos. Amai-vos. Não existe segmentos separados. Existe sim uma unicidade, uma união de povos, de nações, diante de todos os ensinamentos que o Cristo Jesus veio a nos relatar. E aí, gente, eu vou agora passar para vocês uma letra que eu acho linda e que eu, fazendo pesquisa para trazer esse material para vocês, eu optei em trazer. E gostaria muito que vocês prestassem bem atenção na letra dessa música. Pode colocar. Já, pode colocar. Estava caminhando pela praia e olhei o mar, vi as gaivotas no horizonte, o vento soprava minha fronte e o sol a brilhar. Senti que as ondas tocavam os meus pés e perguntei se não era ali que ele estava, a pessoa a quem eu procurava, a figura do rei. Pra minha surpresa, eu ouvi uma voz me chamar. Essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa, eu não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz. Quis saber quem era aquele homem, e essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro de seus braços e sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar e ele disse: ao seu lado eu estarei, basta querer se modificar no amor que faz você viver e se transformar ao buscar toda a paz. Eu ergui meus braços
disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar num amor que faz você viver e se transformar ao buscar toda a paz. Então, gente, que a gente possa pegar essa música e buscar esse Jesus, esse governador, este irmão maior em nossas vidas. E esta pessoa aí, essa imagem que está refletindo aí para vocês, que está governando o nosso planeta, que está à frente de toda a transição planetária que está ocorrendo, que aos nossos olhos a gente observa e diz assim: está tudo errado, está tudo pelo avesso. E a gente não entende. Irmãos em guerras, países se vigiando uns aos outros, países agredindo os mais fracos, civilizações se exterminando por fome, como é a África, o continente africano. Não todo o continente africano, mas algumas partes do continente africano. Os países que acham que dominam pela força, pelas armas atômicas, ameaçando os países que querem viver harmoniosamente e apenas respeitando a sua religião. E essa transição planetária que nós vemos aí fora, que nós vemos a agressividade das pessoas, até mesmo em gritar pelos seus direitos. E a gente muitas vezes se pergunta assim: o que está a ocorrer? Por que o planeta está assim? Por que a Terra está assim? E nos perguntamos também agora, por que o Brasil está assim? Porque agora as pessoas estão chegando ao ponto de irem às ruas e verbalizarem realmente os seus sentimentos de mudança, de melhora. E muitas vezes nós imaginamos, pensamos que estamos desamparados, estamos esquecidos, que a espiritualidade maior, que os benfeitores espirituais, que Deus, que Jesus como nosso governador, Jesus como nosso irmão maior e governador de todo esse planeta, nos abandonou. Engano nosso. Estamos começando uma nova transformação no nosso planeta Terra. Está começando o surgimento de uma grande mudança, que neste momento se dá o nome de transição planetária. Por isso, tantos desencarnes coletivos, por isso, tantas calamidades como a do Haiti, como a do Havaí, como na China. Por isso, muitas enchentes que nós não conhecemos e que pessoas morrem, não uma, mas 100, 200, 300 pessoas desencarnam assim. E muitas vezes nós dizemos assim: meu Deus, estamos sem o teu amparo espiritual? Estamos desprotegidos de ti? Não. Tudo isso é necessário. Todo este momento está sendo necessário. Porque é o momento da mudança, da transição planetária, onde nós, aqui, o planeta Terra, não nós, mas o planeta Terra, vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Tudo isso sobre o amparo de benfeitores espirituais, de espíritos puros escolhidos a Deus, a dedo por Deus. E entre esses espíritos, à frente está o nosso governador, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. É Ele que está à frente de toda essa mudança. Vejam, uma coisa que eu estou observando pela mídia, é que as pessoas estão indo às ruas e gritando: queremos saúde, queremos educação, queremos um melhor atendimento público,
Queremos melhoria na segurança. Estamos deixando de pedir eu quero para mim uma melhor saúde, eu quero para os meus filhos a melhor escola, eu quero para a minha família a melhor saúde, o melhor plano de saúde. Eu quero para a minha família uma melhor habitação, uma melhor segurança. Se vocês pararem para observar, estamos saindo do estágio de eu quero para nós queremos um mundo melhor, nós queremos um país melhor, nós queremos uma educação melhor, nós queremos uma escola melhor, nós queremos um hospital melhor, nós queremos um sistema político melhor. Para todos. O que é isso? Estamos deixando de ser egoísta, estamos nos desvencilhando do egoísmo do eu e pedindo para o irmão que está do lado. Mesmo aqueles que têm e que não precisam usar o sistema público, mas está lá gritando pelo irmão que precisa. Isso é uma mudança, isso é uma transformação. Isso é a transformação planetária, é a mudança planetária que está ocorrendo. E toda essa mudança, gente, tem um direcionamento, tem o planejamento de um mestre, o mestre maior, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E que nós possamos realmente acreditar que nós não estamos desamparados, que nós não estamos sós e que em momento nenhum da nossa vida, por mais que a gente se sinta sozinho, a gente acredite e a gente creia que Deus nunca abandona os seus filhos. E para isso ele enviou à terra o seu único filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo que reencarnou passando por todas as dores materiais, todas as angústias do sistema material que nós passamos hoje, ele passou isso para chegar um dia e verbalizar o amor dele por todos nós. E é esse o Espírito que nos governa. É esse o mestre, o irmão maior que nos orienta. É esse que está à frente desse planeta Terra. Planeta que ainda, por enquanto, é um planeta de provas e expiações. Que nós sabemos que em tempos futuros, tudo isso irá se transformar. E que a gente possa, ou pelo menos que nós tentemos seguir o exemplo do amado Mestre Jesus. O amar a Deus acima de todas as coisas. O amar o próximo como a si mesmo. Mas o próximo não é o nosso pai que está em casa, não é a nossa mãe que está do nosso lado, não é o nosso filho, não. O próximo é aquele que você não sabe quem é, que está numa cama de hospital, que está numa doença em estágio terminal. O próximo é aquele que nesse período de chuva está nas sarjetas, sem ter um cobertor, sem ter uma cama quentinha, sem ter um edredom para cobri-lo. E que se cobre com um papelão e muitas vezes ainda é agredido fisicamente e queimado. O próximo é aquele que acorda cedo para ir para um posto médico em busca de um atendimento médico. O próximo é aquele que talvez nesse momento não tenha colocado um pedaço de pão na boca. Que não tenha digerido um copo de leite, um dedo de café. Esses são os nossos irmãos. Esses são os irmãos que Jesus quer que a gente ame. Que a gente quer que se dedique. E que a gente saia do comodismo do eu quero para mim, do eu posso para mim, que é do meu jeito, é da minha forma, e passe a auxiliar essas pessoas. Se a gente não pode ajudar materialmente, mas que a gente faça uma prece. Que a gente, quando deite à noite em casa, nessas noites chuvosas, e agradece pelo quarto quentinho, a cama quentinha, mas que a gente possa dizer assim: Senhor Jesus, eu te peço pelo meu irmão que está lá, na rodoviária, embaixo de um papelão. Ou nas marquises das lojas, com panos velhos, com jornais, nesse tempo de chuva. Que a gente possa lembrar que a nossa situação, por pior que seja, existe de outros irmãos que estão numa situação muito pior do que a nossa. E Jesus veio nos mostrar isso. Jesus veio nos ensinar isso.
E não é por acaso, meus irmãos, que estamos nessa tarde dentro desta casa. Porque nada é por acaso. Não existe o acaso. E que vocês possam pegar essa imagem, essa figura, que representa o rosto de Jesus. E que vocês possam gravar nas vossas mentes. E sair daqui conscientes que o nosso planeta Terra não está desamparado. Que o nosso planeta não está aleatório às grandes mudanças que estão ocorrendo. Que toda essa transição planetária que atinge de uma forma econômica, social, cultural, todo o planeta, não está despercebido aos olhos de Jesus. Que Ele, como nosso irmão maior, que Ele, como governador desse planeta, Ele está à frente de toda essa mudança. E que essa mudança também comece dentro de cada um de nós. A cada dia, a cada momento, a cada instante. E que a gente possa se espelhar nos ensinamentos do Mestre Jesus. Que a dor, por pior que seja, que o desespero, por pior que seja, não tirem vocês do caminho do amor, do caminho do perdão, do caminho da caridade, do caminho do trabalho ao Cristo. E aí eu passo para vocês, nesse momento, a referência, quem quiser se aprofundar, sobre Jesus, irmão maior, governador do planeta Terra, os livros no qual eu pesquisei para trazer para vocês. A Caminho da Luz de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Sentinela de Luz de Emmanuel também, psicografado por Chico Xavier. O Livro dos Espíritos e a Gênese, de Allan Kardec. E aí eu dedico a vocês nesse momento toda a paz que nós merecemos ter. Todo o amor que todos nós estamos buscando ter. Toda a felicidade que cada um de nós quer ter. Todo o bem-estar que cada um de nós, encarnados aqui nesse planeta, buscamos. E que a gente possa segurar na mão deste irmão, Jesus de Nazaré, governador do nosso planeta, e que ele nunca deixe de ser governador de nossas vidas também. Que a paz, que o amor do Cristo se faça presente na vida de vocês. Muito obrigada e uma boa tarde.